Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Miguel Mias. Vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre branqueamento de recife de corais, a disparidade global em resiliência deles. É um prazer estar aqui com vocês. Então, só me apresentando brevemente, eu sou coordenador de pesquisas do Projeto Coral Vivo e também sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre branqueamento e como os recifes do corais do planeta inteiro diferem nessa resposta ao branqueamento, né? Essa apresentação que eu vou fazer para vocês, essa nossa conversa, é pautada num artigo que a gente publicou, né, um artigo da rede de pesquisas Coral Vivo, publicado há 2 anos, né, esse artigo publicado na Frontiers in Marine Science, né? Então, o que a gente queria saber quando a gente fez essa investigação, né? A nossa grande pergunta era, será que os recifes do Atlântico Sul, por Atlântico Sul leia-se Brasil, né, são mais resistentes ou resilientes do que os recifes do Caribe e do Indo-Pacífico? Né? E aí a gente tinha 6 subperguntas, né, perguntas um pouco mais direcionadas, para responder essa pergunta ampla. Né? Quais eram essas 6 perguntas? A primeira era, as espécies de corais do Atlântico Sul possuem uma distribuição batimétrica mais ampla? O que a gente quer dizer com isso? Será que as espécies de corais do Atlântico Sul conseguem habitar profundidades maiores? Né? Segundo, as espécies de corais do Atlântico Sul são mais adaptadas à turbidez? Elas são naturalmente tolerantes a uma carga de sedimento, de areia grande na coluna d'água? Terceiro, os recifes do Atlântico Sul possuem maior concentração de nutrientes? Se a gente tem elementos nitrogenados que têm uma maior concentração na coluna d'água, né? A quarta, a gente tem espécies, a proporção de espécies com morfologia resistente é maior no Atlântico Sul, ou seja, as espécies têm um formato que lhes confere maior resiliência, esse formato é mais presente nos recifes do Brasil. Quinto, há uma proporção maior de espécies de corais e filótipos ou tipos, né, linhagens de simbiontes generalistas no Atlântico Sul. O que é generalista? Generalista é quando um coral ou um simbionte aceita um pouquinho qualquer parceiro, né? O coral aceita qualquer tipo de simbionte, o simbionte aceita qualquer tipo de coral, eles formam uma relação simbiótica e vão para frente de um jeito ou de outro, né? E por fim, que era talvez o mais importante, será que os recifes aqui do Atlântico Sul apresentam menos episódios de branqueamento com mortalidade? Ou seja, quando tem branqueamento, tem menos mortalidade aqui no Brasil, né? E aí, o que a gente fez para responder essas 6 perguntas, né? A gente foi e compilou dados em grandes bancos de dados para corais duros, né, os escleractíneos, que os corais têm esqueleto calcário, e corais mileporídeos, que na verdade não são corais, são hidrocorais, né, são mais próximos das águas vivas, né, dos hidrozoários que os corais, mas funcionam um pouquinho como corais, né? Então a gente pegou dados de escleractina e mileporídeos oxantelados, ou seja, que tem simbiontes dentro deles, né, aquelas algas que fazem fotossíntese, e a gente pegou esses dados para, evidentemente, corais do Atlântico Sul, do Caribe e do Pacífico, né? Aí a gente buscou, nesses bancos de dados, o registro batimétrico mais profundo para cada espécie. Qual é o mais profundo que essa espécie já se encontrou? Né? A gente fez isso para 850 espécies, que é quase todas as espécies de escleractíneos, mileporídeos ou chantelados que existem no planeta, né? Depois a gente procurou se essas espécies são encontradas em regiões de tipicamente água clara ou tipicamente água turva, né? Aí, para ver a história dos nutrientes, a gente pegou a concentração de nitrato, que é o melhor nutriente para indicar se aquela é uma área enriquecida ou não, né? Para recifes de cada uma das 3 regiões, né? A gente ainda foi lá e coletou informações sobre a principal forma de crescimento, o formato dos corais, né? Principalmente se ele é ramificado, aqueles que parecem árvores, né? Com galhos e tudo mais. Se ele é massivo, que são aqueles arredondados que parecem uma esfera, de certo modo, né? Corais em forma de plataforma, que crescem formando um platôzinho assim, e outros formas de crescimento que a gente agrupou num grupo devidamente chamado de outros, né? Para ver a história de se o coral se associa com muitos simbiontes ou se os simbiontes aceitam muitos corais, a gente pegou a diversidade de linhagens de simbiontes para 339 espécies de coral. E aí o que a gente fez? A gente considerou um coral generalista
quando ele se associa com 2 ou mais gêneros de simbiontes, né? Se ele se associa com um só, ou seja, ele só aceita um gênero de simbionte, a gente trata ele como especialista. E a mesma coisa para o simbionte. Se o simbionte se associa com só um gênero de coral, a gente tratou como especialista. Se ele associa com 2 ou mais gêneros de coral, como um generalista, né? E aí a gente pegou dados de mortalidade para 775 registros de branqueamento ao longo do planeta, né? E aí a gente rodou uma série de análises para ver como esses dados se comportam e se há realmente diferenças entre esses fatores todos para os 3 regiões investigadas, né? E aí já vamos falar um pouquinho aqui dos resultados, né? Esse gráfico aí mostra o limite batimétrico, né? O quão fundo essas populações dessas espécies conseguem ir, né? Que é essa barra branca aqui, e ela se relaciona com esse eixo aqui da esquerda, tá? Então aqui a gente tem a profundidade máxima de ocorrência para as espécies. A gente vê aqui que para o Pacífico, a média da profundidade máxima das espécies é em torno de 30 metros de profundidade, né? Para o Caribe, algo em torno de 60 aqui. E aqui para o Atlântico Sul, nosso Brasil está em 70, né? E aí quando a gente roda aquelas análises estatísticas, a gente vê quão diferentes esses números aqui são, né? E a gente viu que, na verdade, o Pacífico ele é diferente do Caribe e do Atlântico Sul. O Atlântico Sul e o Caribe não são diferentes entre si. Então essa é a primeira resposta, qual que é? Olha, as espécies de corais do Caribe e do Atlântico Sul conseguem habitar faixas mais profundas do que os corais do Indo-Pacífico, né? Agora esse gráfico, ele ganhou uma segunda barra, essa barra preta, né? Que se relaciona com esse eixo aqui da direita, né? E esse eixo vê a proporção de espécies adaptadas a alta turbidez. Vocês devem estar perguntando, mas Miguel, por que alta turbidez? Por que investigar isso? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. Quando a gente investigou, a gente vê que do Pacífico, ó, algo em torno de 15% das espécies somente é adaptada a alta turbidez. Para o Caribe, algo em torno de 20%. E aqui, no Atlântico Sul, mais de 50%, quase 60%, né? E aí, quando a gente roda a análise para confirmar a diferença entre os dados, a gente vê, então, que o Atlântico Sul é diferente dos outros dois. O Atlântico Sul tem uma proporção de espécies adaptadas à turbidez muito maior do que os outros dois, né? E aí adiciona-se uma terceira camadinha nesse gráfico aí, que é o teor médio de nitrato, que representa os nutrientes aí, para essas 3 regiões, né? E a unidade aqui é micromolar, unidade complicada, mas não vem ao caso. O que importa é os valores para a gente deixar bem simples, tá? Então, a gente tem 1,31 micromolar de nitrato nos recifes do Pacífico, tipicamente. 1,26, mais ou menos a mesma coisa no Caribe, né? E 3 aqui no Atlântico Sul. Mais que o dobro, né? 2,5 vezes, mais ou menos. E quando a gente roda de novo a análise, a gente confirma que aqui no Atlântico Sul a gente tem muito mais nitrato do que você encontraria no Caribe e no Pacífico, né? Bom, e a história do formato dos corais, né? A morfologia deles. A gente viu que no Indo-Pacífico a gente tem uma predominância de corais ramificados, são esses branching, né? Que parecem árvores, né? Aqui no Caribe, a gente tem uma divisão razoável entre massivos e ramificados. Enquanto aqui no Atlântico Sul a gente tem um predomínio de massivos, né? Temos pouquíssimos ramificados. Os ramificados, na verdade, são só algumas espécies dos mileporídeos, né? Aqueles hidrocorais. E, de novo, você tem uma proporção de massivos muito maior no Atlântico Sul do que no Caribe e no Pacífico. Bom, e aquela história da flexibilidade simbiótica, né, das relações? Bom, vamos olhar aqui primeiro para os corais, tá? Então, no Indo-Pacífico, 28% dos corais são generalistas, ou seja, aceitam vários gêneros de simbionte, são promíscuos, digamos assim, na sua relação, né? Aceitam quase qualquer coisa. No Caribe, esse número é de 45%, e aqui é de 75%, né? Então, a gente vê que, quando a gente roda os dados, a gente vê que o Brasil, o Atlântico Sul, né, e o Caribe são diferentes do Pacífico. Você fala, Miguel, mas o Atlântico Sul e o Caribe não deveriam ser diferentes também? Então, não chega a ser, tá? Esses números parecem bem discrepantes, mas quando você roda uma análise robusta, você vê que eles não são tão diferentes assim. Mas é do Pacífico. Então, o Caribe e o Atlântico Sul têm corais muito mais flexíveis quanto ao tipo de parceiro simbionte, né?
Agora, vamos olhar aqui para o parceiro, né, para o simbionte, que são esses carinhas aqui, as tais das zooxantelas, né? A gente vê que 32% é generalista, né, que aceita quase qualquer tipo de coral ou muitos tipos de corais. No Caribe, 26%, e aqui no Atlântico Sul, quase 60%. E aqui sim, o número do Atlântico Sul é diferente dos outros dois, né? Então a gente tem aqui no Atlântico Sul simbiontes muito mais generalistas, né? E por fim, a gente olha para os registros de branqueamento e mortalidade, né? Então aqui tem o número total de registros de branqueamento e aqueles onde houve alguma mortalidade significativa. E a gente vê que no Pacífico, 48% dos episódios de branqueamento houve mortalidade significativa. No Caribe, 38%. E aqui no Atlântico Sul, somente 20%. E se a gente olhar para os eventos globais de branqueamento, que são aqueles que geraram mortalidades muito grandonas, o Indo-Pacífico e o Caribe sofreram mortalidade em massa durante esses eventos globais de branqueamento. Aqui no Brasil, nenhum dos três produziu mortalidade em massa, né? Então, a gente vê um cenário muito mais favorável para o Brasil. Agora, o que significa isso, né? Vamos lá. Primeira história do limite batimétrico de quão fundo essas espécies conseguem habitar, né? Isso é importante porque quanto mais profundo uma espécie consegue, a população daquela espécie consegue se estabelecer, mais protegida ela está das ondas de calor. Por quê? Porque o branqueamento, as ondas de calor, tendem a atingir principalmente os primeiros 20, 25 metros de profundidade. Então, se esses corais conseguem habitar as zonas mais profundas, eles estão, de modo geral, um pouco mais protegidos, né? Segundo, por que ficar olhando para aquela história de turbidez, Miguel? É uma coisa mais ou menos similar, né? Quando você tem água muito turva, você tem aquela areia na água, aquelas partículas absorvem calor e previnem que uma parte desse calor atinja o fundo, onde estão os corais, né? E além disso, elas também protegem os corais um pouquinho de luz muito forte, o que é normalmente acompanha ondas de calor, né? Daí você fala, bom, legal, e aquela história de nutriente? Bom, é muito conhecido que quanto mais nutriente tiver, né, se você tem um episódio de branqueamento e aí você tem uma subida de nutrientes também, um intensifica muito o outro e tem mais branqueamento e mais mortalidade. Agora, aqui no Brasil, nós temos corais que estão historicamente adaptados a uma concentração de nutriente elevada. Então, quando você tem um aumento de nutriente, a tal da nutrificação, eles tendem a não sofrer muito com isso, porque eles já estão acostumados a uma variação grande, né? Então, um fator não potencializa muito o outro, né? E, além do mais, esse estresse de muito nutriente histórico fez com que a gente produzisse, numa escala evolutiva, genótipos mais tolerantes ao estresse de nutrificação, né? Legal. Mas é aquela história de formato de coral, Miguel. Bem, os corais que são massivos, aqueles arredondados, hemisféricos, eles são notoriamente mais resistentes ao calor, né? Eles têm um tecido muito mais grosso, eles têm um metabolismo associado à presença de um tecido mais grosso, que faz com que eles consigam se isolar um pouquinho mais metabolicamente do problema do calor e combater um pouquinho mais o estresse do calor. Legal. E a história dos parceiros, a promiscuidade entre parceiros. Isso é muito importante. Por quê? O branqueamento, a onda de calor, eles afetam diretamente essa relação simbiótica. Se o coral perde os simbiontes, mas ele pode aceitar qualquer outro tipo que está por aí, que está na água e põe para dentro dele, e ele aceita quase qualquer tipo, tem mais chance dele ser tolerante, porque ele aceita vários tipos, ele tem mais chance de pegar um tipo, uma linhagem de simbionte que é resistente. Enquanto se ele for um cara que só aceita uma coisa em outra, quando ele perde o simbionte, ele tem muita dificuldade de pegar simbionte de novo. E se pegar, pode não pegar um que seja tolerante. Então essa promiscuidade é uma coisa muito boa. E por que essas coisas todas, esses 5 fatores anteriores, confirmam os nossos dados de mortalidade? Eu vou explicar para vocês, né? A gente, quando mede a intensidade de uma onda de calor, a gente está olhando para uma métrica que leva em consideração o quão quente ficou e por quanto tempo. A gente chama de DHW, não vou entrar muito em detalhe nisso aqui agora, mas ele dá uma medida que é número de graus Celsius por semanas, né? Então a gente vê que 8 graus Celsius por semanas gerou 20% de mortalidade em nível de comunidade, né, na população de todas as espécies de corais ali, nas várias populações, 20% no Caribe, né? No Pacífico, 13 graus semanas, 80% de mortalidade. E aqui no Brasil, 20%,
que é um valor muito alto, só 2% de mortalidade em nível de comunidade, né? Então, são muito diferentes esses três ambientes. E essa diferença explica um pouquinho como eles respondem diferentemente ao calor, né? Então, a gente vê aqui uma foto típica do Pacífico, um predomínio, especialmente em regiões um pouco mais rasas de ramificados. Aqui uma coisa mais mista no Caribe. E o predomínio das nossas formas massivas, né? Como a nossa querida Montastreia cavernosa, que é um coral que eu pessoalmente acho muito lindo e importante. É o coral, aliás, pessoal, o principal construtor do Brasil, especialmente porque ele constrói recifes mais profundos, onde ele é de longe o dominante. Então, mergulhadores, sempre atentos nesse coral, o coral casca de jaca, que é a Montastreia, que é muito querida da gente, né? Então, aqui é um resumo simples também nesse infográfico, né? Então, a gente vê os corais do Pacífico habitando profundidades mais rasas, em média, do Caribe que do Atlântico. A gente vê uma presença maior dos corais mais frágeis, né? Que são os corais ramificados. A gente tem aqui uma água muito clarinha, porque tem pouco nutriente, matéria orgânica em suspensão, uma água já mais esverdeada, sujinha aqui no Atlântico Sul, né? Aqui, não sei se está para ver direito aí, mas está granulado aqui, é justamente pela maior quantidade de partícula em suspensão, né? De areia, de sedimento. Então, isso explica porque tem menos coraizinhos brancos no Atlântico Sul do que no Caribe e no Pacífico. Mas tem outras evidências que agora eu vou mostrar para vocês que não são desse nosso trabalho, são de outros trabalhos que mostram por que a gente tem tolerado melhor as coisas aqui, né? Primeiro, esse é um trabalho muito importante, que vocês podem ver aqui nesses gráficos, né, que você tem aqui o Oceano Índico, o Pacífico, o Atlântico, aqui no hemisfério norte, né, esses três de cima, e aqui para o hemisfério sul, os três de baixo. Então, se a gente olhar para o Atlântico Sul, ele é este quadradinho aqui, né? E esse gráfico está mostrando a intensidade de ondas de calor. E a gente pode ver que, além das maiores resistências e resiliências dos nossos recifes, a gente tem um histórico de menos ondas de calor. Não significa que nós não temos, nós temos ondas de calor preocupantes, fortíssimas, mas você vê uma reta menos inclinada aqui do que outras partes do mundo, né? Então, isso também é uma coisa favorável. Segundo, os nossos corais aqui do Brasil, porque eles estão acostumados a águas muito turvas, onde previne um pouquinho a chegada de luz, né? Então a fotossíntese talvez não seja tão eficiente como em outras partes do mundo, eles se adaptaram a serem bons heterótrofos. O que significa isso? Que eles comem bastante. Então esses corais são conhecidos por, especialmente quando sob estresse de branqueamento, com a fotossíntese funcionando mal, eles se alimentam muito, eles expandem seus tentáculos, capturam zooplâncton, e isso lhes confere maior tolerância ao estresse do branqueamento, né? E uma coisa muito interessante aqui também da rede de pesquisas Coral Vivo é um resultado que foi chocante para a gente, que pela primeira vez no planeta se detectou um coral totalmente branqueado conseguindo se reproduzir, né? Então aí tem duas espécies aí brasileiras endêmicas do Brasil, né? À esquerda, Mucismilia híspida, à direita, Mucismilia hart, que de beleza para mim é o maior aqui do Brasil. Se reproduzindo enquanto totalmente branqueados, né? Isso é algo inédito, nunca foi detectado para outra espécie. E essas espécies tinham passado quase um ano totalmente brancas. E a gente falou, não é possível que vão conseguir se reproduzir, mas chegou a época reprodutiva e conseguiram. E é uma história muito bonita dos nossos corais aqui do Brasil, né? E agora estamos chegando perto do fim, pessoal. Eu vou comparar agora alguns dados, de novo, do Caribe, do Pacífico e do Brasil, que a gente tem relatado, né? Esse trabalho aqui, ele mostra a perda de cobertura de coral no Caribe. O que é a perda de cobertura? Quando você olha para o fundo, quanto coral está recobrindo do fundo? É 80%? É 30%? Se esse valor está diminuindo, a gente está tendo uma perda de coral, está tendo mortalidade. Então, o que importa aqui é que são várias regiões aqui no Caribe, né? E aqui você tem nessa coluna a cobertura de coral inicial antes de alguns severos episódios de branqueamento que eles enfrentaram por lá, né? E aqui, o final, após os episódios de branqueamento. E aqui, o que acho que é a coluna mais importante mesmo, é a porcentagem de mudança. Então, vocês podem ver sempre os números negativos aqui. Então, sempre está havendo perda, né? Agora, e continua aqui. Mas o que importa mesmo é olhar essa última linha aqui, que é um sumário. Ó, nos anos de 1973 a 2012, quando já tinham tido 2 eventos globais de branqueamento em massa, que gera mortalidade, hoje já estamos no quarto, tá? Mas só nos 2 primeiros a cobertura foi de 38% para 18%.
Então perdeu-se mais da metade. Resumindo, 50% da comunidade de corais, de todos os corais do Pacífico, morreram nessa época, por episódio de branqueamento. Vamos olhar agora para a Grande Barreira, né? E aqui vocês podem ver de novo esse conjunto de gráficos aqui. O que importa são seções da Grande Barreira, tá? Aqui é a seção sul, seção central, a seção norte, e aqui o que importa mais para a gente é a Grande Barreira como um todo, contemplando todos os setores, né? Grande Barreira de Corais, que eu lembro que é uma das grandes maravilhas do planeta, 2.000 quilômetros de extensão, né? 2 milhões de anos de idade. E a Grande Barreira, também, nos 2 primeiros episódios de branqueamento global, ela partiu de uma cobertura de coral de perto de 30% para menos de 15%. Então, pessoal, 50% da Grande Barreira também morreu nos últimos anos. E esse trabalho mais recente, mostrando depois do 3º episódio global de branqueamento, é similar ao anterior, tá? Aqui você tem setores da Grande Barreira e aqui você tem a cobertura de coral e o quanto se mudou em 2 trechos do Recife, né? E o que importa é olhar para cá, né? Então você vê que em 4 setores da Grande Barreira você teve perdas gigantescas, beirando 100% em alguns casos, né? Só no setor 5, que é um setor particularmente mais resiliente, com algumas espécies oportunistas, mas conseguiu ter algum crescimento, né? Mas como um todo, você ainda teve esse resultado de um franco declínio. Então, pessoal, mais ou menos 50% dos corais do Caribe e dos da Grande Barreira já se foram, tá? Mais de 50% na realidade. Agora, olhando aqui para o Brasil, eu vou discutir 2 trabalhos recentes, né? Porque em 2019, quando a gente começou a enfrentar o 4º evento global de branqueamento, o Brasil pela primeira vez enfrentou uma mortalidade mais forte, que afetou a comunidade, os corais um pouquinho mais, né? Mas ainda assim, se a gente for olhar, aqui são várias espécies, né, de corais, aqui a gente olha essa coluna da direita, dead, a gente vê a porcentagem de mortalidade. Tem um número que nos assusta muito, que é 90% de perda da Millepora alcicornis, que é o coral de fogo. Mas fora isso, a gente só teve 2 outras espécies com alguma perda relativa, ó, 12% para a garícia, né, a Garicites, que é, na verdade, aqui deve ser a Garícia humilis, mas é uma espécie que tem a franca recuperação, cresce muito rapidinho, e a Mucismilia hart. A garícia não é uma espécie que enfrenta problemas, cresce rápido e tudo mais. Então a gente pode ver que a gente só teve uma mortalidade severa em 3 espécies e só 2 que realmente representam um problema grave. Quando a gente olha para um outro trabalho de um grupo de pesquisa que eu gosto particularmente, olhou para 2 espécies, né? A Millepora, de novo, a mesma aqui no mesmo episódio de branqueamento, e mais ou menos, mais uma vez, muito branqueamento, 90% de mortalidade quase, e para a Mucismilia brasiliensis, que é um coral típico, endêmico e massivo. E aí viu-se uma mortalidade muito menor, né? O que eu quero dizer com esse slide, pessoal? A gente está falando no Caribe e no Pacífico de mortalidade de 50% mais para todas as espécies, né? Aqui a gente está vendo mortalidade significativa para 2 ou 3 espécies. A gente tem que minimizar o problema aqui? Não, é severo o que está acontecendo aqui. Mas aqui está acontecendo tudo muito mais lentamente do que em outras partes do mundo. Então, quais são as consequências aqui, pessoal? O Atlântico Sul é um dos maiores refúgios coralinos do planeta. Essa palavra refúgio é muito importante que a gente interprete ela corretamente. Tem gente que acha que refúgio significa imunidade, ele não sofre com o branqueamento, não tem mortalidade. Não é por aí, tá? O refúgio significa os impactos das mudanças climáticas estão ocorrendo mais lentamente ou menos intensamente nessa região do que em outras. Então, aqui a gente vê que tem impactos severos que a gente precisa olhar, mas está acontecendo muito mais lentamente os problemas de branqueamento e mortalidade que outras partes do mundo. Isso significa que os recifes aqui do Atlântico Sul do Brasil devem perdurar por mais tempo. Mas, pessoal, as condições estão piorando. O Brasil está melhor, mas as coisas aqui continuam piorando e a gente eventualmente vai chegar no nível dos outros recifes do mundo inteiro, num período de tempo muito curto, se a gente não fizer algo a respeito, né? Então é muito importante que a gente atraia a atenção internacional para os refúgios, né, para o refúgio brasileiro, porque os refúgios são prioridades para a conservação, né? Porque esses são ambientes que a gente tem mais chance, mais tempo para conseguir fazer alguma coisa e salvá-los, né? Então, de novo, o objetivo é sempre que todos conheçam o refúgio do Atlântico Sul, lembrando, não é imune, só é mais tolerante, para que a gente consiga ter um esforço maior para conservar esses nossos recifes, que são tão queridos, carinhosos e únicos. Pessoal, é isso. Foi um prazer muito grande. Estão aqui meus contatos, sempre disponível para quem tiver qualquer dúvida. Foi um prazer participar novamente
e um grande abraço.